Hola a todos, bem-vindos. Agradeço a todos por assistir a esta live. E como eu estava comentando para vocês nos meus posts, hoje vamos começar uma nova série acerca de MicroStation, o que fornece para a indústria da energia. E hoje em dia, tenho um colega comigo, Rodolfo Guilherme, ele vai apresentar um pouquinho acerca das nuvens de pontos. Por favor, usem o chat para perguntar ou comentar. Responderemos qualquer pergunta durante a transmissão. Não tem por que aguardar até o final da apresentação para fazer as suas perguntas. Podem ser feitas qualquer momento e vamos estar respondendo também ao mesmo momento as perguntas que podamos. A transmissão ficará gravada para assim vocês podem assistir uma outra vez, como vocês desejem. E, por favor, escrevam no chat seu mail se vocês desejam ficar atentos para os seguintes eventos. Acredito que vocês, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Jora, sou engenheiro especialista no MicroStation. Meu colega Rodolfo Guilherme é User Success Manager para a América. E como eu já disse, ele vai apresentar para nós sobre as capacidades de MicroStation para gerenciar nuvens de pontos, especialmente na indústria energética. Então, Rodolfo, tem a palavra. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Obrigado a todos pela participação nesse webinar. A ideia aqui é mostrar uma das inúmeras ferramentas que o MicroStation possui para ajudar o usuário, o projetista, arquiteto, engenheiro, no trabalho com seus projetos. Tá? Para quem não sabe, o MicroStation tem uma capacidade fenomenal de gerenciar e trabalhar com nuvem de pontos. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o que é uma nuvem de pontos. Uma nuvem de pontos é uma grande quantidade de pontos no espaço que descrevem um objeto. Esses pontos fornecem uma representação extremamente precisa dos objetos que a gente precisa capturar. Podem capturar e representar objetos complexos com muita precisão. Isso é muito interessante, porque na indústria de energia, na arquitetura, na indústria para projetos, atividades de as-built, o que eu preciso é uma representação tal qual dos objetos que eu preciso investigar, que eu preciso utilizar nos meus projetos, e eu preciso disso com precisão. Tá? Um arquivo de nuvem de pontos ele pode conter centenas, milhares ou milhões de pontos. E eles podem ser utilizados em diversas indústrias. Aqui nós estamos falando da indústria energética, porém nós podemos utilizar na indústria de petróleo, nas plantas industriais. É muito utilizado para topografias em rodovias, levantamento de pontos de rodovias, de toda a topografia para começar um projeto e também para analisar um projeto já existente, como é o caso do uso na arquitetura e também para a indústria energética, onde eu preciso analisar muitas vezes uma torre, eu preciso analisar uma subestação, eu preciso fazer uma ampliação e eu preciso trazer o existente para dentro do nosso projeto. Né? Utilizamos muito a nuvem de pontos também na operação de barragens e para mineração, onde nós podemos capturar, por conta da precisão e da qualidade que essas nuvens de pontos são trazidas ao nosso projeto, problemas como rachaduras ou alguns outros problemas que ocorrem durante o período de vida de uma edificação, de qualquer infraestrutura que existe. Eh, e como nós criamos essa nuvem de pontos? Você pode criar através de scanners fixos, né, que são pontuais, principalmente utilizados dentro de ambientes internos, aéreos para topografia, que a gente pode usar também para análise das subestações, de torres de transmissão, e claro, também o LiDAR, que é da sigla inglesa Light Detection and Ranging, que é uma tecnologia ótica de detecção, onde você consegue trazer as medidas, né, uma reflexão do ponto da saída e da volta, e eu consigo trazer
essa informação de distância. Então isso ajuda bastante, isso ajuda muito a precisão que nós precisamos ter dentro de um projeto. Tanto para começar um projeto, como por exemplo de rodovias, quanto para analisar um projeto já existente de uma edificação já construída. Então, aqui são alguns exemplos de modelos desse tipo de análise, tanto o scanner fixo e o scanner aéreo, que pode ser feito desde aviões, mas hoje utilizamos muito a tecnologia embutida em drones, né? Então, eu consigo fazer essa análise através dos drones e trazer para dentro do nosso computador. Com esse material escaneado, o projetista terá uma base necessária para poder fazer diversos tipos de análise e, claro, isso vai ajudar o projetista a tomar as melhores decisões de projeto. A ideia do scanner, o escaneamento a laser, e da rapidez como ele pode coletar esse dado, permite que você permite que você colete dados em diversas áreas. Como eu disse, você pode mapear instalações extremamente complexas, como esse exemplo dessa planta industrial, onde eu tenho detalhes, extremamente pequenos dos objetos, das válvulas, das tubulações, das conexões entre os elementos. Esse, esse método consegue coletar isso de modo extremamente rápido. Eu consigo fazer uma engenharia reversa com o projeto, ou seja, eu tenho o que já existe, eu posso usar essa nuvem de pontos como uma base para fazer a minha modelagem 3D, utilizando o MicroStation. Eu posso utilizar isso para saber, para definir a melhor localização dentro de uma área. Então, vou fazer uma ampliação de uma subestação elétrica, eu vou fazer um mapeamento de toda a minha rede, eu consigo definir melhores localizações para a instalação de novos equipamentos ou de novas instalações. Com o benefício, isso reduz totalmente o risco do meu projeto. Por quê? Uma vez que eu não tenho, por exemplo, instalações antigas, onde eu não tenho um projeto 3D, onde eu não tenho uma série de informações, do que existe lá, eu posso, através desse escaneamento, trazer esse as is, né, como está construído para dentro do meu campo digital. E com o MicroStation, eu posso utilizar aquela base como referência de projeto. Eu posso utilizar tanto como referência visual para escolher o melhor local, quanto referência visual para detecção de interferências das novas instalações que serão projetadas. Então, o MicroStation traz essa qualidade, essa metodologia de trabalho, de identificação também de interferências entre ele. Você consegue tirar as medições reais sem precisar fazer em loco. Então, imagine o perigo de você estar numa planta industrial e ter que escalar ou utilizar um equipamento para subir em cima de um tanque desse, para tirar uma medida, né. Com o escaneamento a laser, você traz essa precisão para dentro de um ambiente controlado, que é o nosso computador, e lá você consegue, com as ferramentas de medição, medir as distâncias entre os equipamentos de forma totalmente segura. Então, eu consigo determinar as dimensões de peças de reposição, eu consigo determinar distâncias específicas, que em muitos casos é inviável que seja feito no local, né, de trabalho. A nuvem de pontos, ela é usada como referência visual dentro do nosso projeto, né, e o MicroStation permite que você traga essa referência para dentro do software de modo muito eficiente. Você consegue, além de ter uma visualização como essa é uma edificação de cores, né, das cores reais do elemento que está sendo escaneado, você consegue trazer também uma classificação, você pode trazer a classificação que foi feita nessas nuvens de pontos, você pode alterar representações como elevação, como intensidade também, isso ajuda o projetista também a tomar melhores decisões e poder trabalhar com essa informação. Dentro do MicroStation ainda você pode, além de visualizar e medir, você pode detectar interferências entre elementos modelados dentro do MicroStation, e você também pode gerar sessões e utilizar essas sessões também como complemento
dos seus desenhos, né, como complemento das extrações feitas do projeto modelado junto com o esquema visual das nuvens de pontos. Esse trabalho é extremamente fácil de ser feito dentro do MicroStation. Nós temos uma área do MicroStation que se chama Attach, que é para referenciar arquivos externos. Temos diversos tipos, temos referenciamento de arquivos CAD, referenciamento de imagens aéreas e temos, nesse caso, o modo de referenciar, de atachar, de trazer para dentro do MicroStation nuvens de pontos de diversos formatos, tá? Então você tem uma ferramenta específica, eu referencio essa informação dentro do MicroStation e vou usar ele como complemento visual para projetar, tá? No MicroStation eu não posso editar essa nuvem de pontos, então não é um espaço para reclassificação das nuvens de pontos ou qualquer edição. Ele é um espaço para você usar a nuvem de pontos como referência de trabalho. Caso você queira editar, reclassificar essa nuvem de pontos, a Bentley tem uma outra ferramenta que pode ajudar o usuário a fazer isso. Como vocês podem ver nesse slide, o MicroStation permite o uso de diversas fontes de escaneamento, né? Então eu tenho aqui o Faro, LAS, Leica, arquivos ASC2, então são uma série de arquivos que eu posso trazer para dentro do MicroStation e ele vai ser convertido no formato que o MicroStation trabalha, que é o formato POD. É um formato extremamente leve que permite a rápida manipulação, visualização dentro dos nossos softwares. Quando você faz essa integração, né, quando você traz um arquivo que não é o POD dentro do MicroStation, você tem uma ferramenta que faz essa conversão e dentro dessa ferramenta você pode também escolher algumas características que você quer importar para esse novo formato. Tá? Então o POD, esse formato da Bentley, permite trazer uma, centenas de classificações vindas desse escaneamento, permite você alterar a unidade de medida na conversão ou até fazer uma compressão desse arquivo também. Como ajuda e auxílio aos projetistas, o MicroStation permite ainda que você possa mudar o estilo de classificação ou criar o seu próprio estilo de visualização dentro do MicroStation. Então, por exemplo, aqui eu consigo visualizar eh, através de representação RGB, né, o colorido, né, ele traz essa informação das cores, através de uma informação de escala de cinza, uma informação de escala de altura ou até classificações, tá. Então, essas classificações que a gente traz para dentro, elas são baseadas na classificação prévia feita em outro software, mas aqui eu consigo exibir. Você também, claro, como eu disse anteriormente, pode criar sua própria classificação, por exemplo, fazendo uma mescla entre elevação e classificação, ou alterando os ranges de elevação que você precisa visualizar. Tudo isso ajuda e auxilia o projetista na hora de fazer uma análise e de complementar o seu projeto. O que é interessante, essa é uma referência, né, eu estou referenciando, estou trazendo como anexo ao meu projeto, então posso trazer mais de uma nuvem de pontos. E eu consigo ainda recortar, né, a visualização dessa nuvem de pontos para que apresente, ou seja, para que mostre apenas a parte de interesse que eu preciso trabalhar. Então eu tenho uma nuvem de pontos, por exemplo, de uma topografia extremamente grande, né, uma topografia de uma área muito grande, porém, a nossa área de trabalho, onde nós vamos implantar a nossa construção, a subestação, a edificação ou uma infraestrutura, é uma área um pouco menor. Então, nós temos ferramentas dentro do MicroStation para poder cortar essa área e deixar a exibição apenas na nossa área de interesse. Eu também consigo, dentro das ferramentas do MicroStation, mostrar
identificar qual janela eu quero exibir. Para quem não conhece o MicroStation e terá a oportunidade de conhecer um pouco mais nessa série de webinars e no webinar final, sobre ferramentas interessantes do MicroStation, o MicroStation possui 8 janelas e que você pode que permitem exibições, independentes. Então você pode escolher, por exemplo, aqui, que eu quero a exibição da nuvem de pontos na janela 1 e na 6, por exemplo. E nas outras janelas, eu posso manter só o que eu estou modelando. Então, isso é totalmente passível de ser feito dentro do MicroStation. Além disso, você pode alterar também a densidade dessas nuvens. Então, eu tenho uma nuvem com milhões de pontos, eu estou aqui com 100% de visualização, eu posso diminuir a quantidade, claro, diminuir também o uso do hardware de projeto e facilita um pouco a manipulação delas dentro do nosso modelo. Além disso, esse é um exemplo muito legal de uma nuvem classificada através de elevações. É uma nuvem de uma subestação, onde eu tenho aqui uma torre conectada à subestação, uma torre de transmissão, e eu tenho aqui uma classificação na visualização através de classificação de altura, né? E eu posso também adicionar coordenadas geográficas à nossa nuvem. Ou seja, eu consigo inserir ela dentro do contexto real onde ela será projetada. Isso é muito importante quando falamos de infraestrutura, quando falamos de projetos de grande porte, porque você consegue agregar essa informação da nuvem com outros projetos e todos vão estar trabalhando no mesmo local. Eu consigo integrar isso a outras atividades, a outro fluxo de trabalho dentro do nosso projeto, dentro da nossa metodologia de trabalho, quando falamos em processos, principalmente quando falamos em processos BIM, em gêmeos digitais. Esse é um exemplo muito clássico de uso da nuvem de pontos para projetos de as-built, né? Então eu tenho aqui um as-is, eu trouxe o que está construído, eu não tenho nenhum projeto digital, talvez algumas plantas em 2D, e o que nós vamos fazer aqui é usar essa informação como referência para remodelar o projeto. Então, eu posso remodelar o projeto usando como base uma nuvem de pontos, ou eu posso usar a nuvem de pontos para inserir novos equipamentos ou novos aspectos do meu projeto. Então, com as ferramentas de corte, eu consigo gerar uma seção. Então, essa é uma das metodologias, é um dos modos de se fazer isso. Então, eu gerei um corte aqui, eu tenho um escaneamento feito por um scanner fixo, eh, dá para ver os pontos, né, onde ele estava fixado, e eu consigo usar essa referência da nuvem de pontos para modelar toda a minha parte de projeto. Aqui no caso, usamos como referência as paredes externas para fazer a modelagem externa dos limites da edificação e também a modelagem interna, né, o escaneamento interno para colocar a malha de pilar dentro dele. Claro que eu posso usar isso também para modelar os equipamentos e para inserir, neste caso, novas tubulações, e identificar interferências entre esses elementos. Como vocês viram, eh, o trabalho com nuvem de pontos é um trabalho muito importante. Começou, a indústria e a indústria eh, utiliza muito já esse modo de trabalhar, assim como os engenheiros topógrafos utilizam muito. Isso cada vez mais está sendo aplicado para a construção civil, para, por exemplo, identificar desvio estrutural, desvio de fachada e, claro, na indústria que estamos apresentando na energética, para analisar equipamentos instalados e equipamentos já instalados, ampliações e auxílio na manutenção e medição de tudo que já foi feito, em casos
onde é muito difícil o acesso humano, né, onde eu não consigo acessar de forma, tão simples, né. Então isso nos ajuda a trazer essa informação externa para dentro de um ambiente controlado, que é o computador, e o MicroStation possui uma série de ferramentas que vão te ajudar a trazer isso para dentro do seu projeto, facilitando o seu modo de trabalho para a indústria da construção civil. E aqui eu quero convidar todos, esse é um overview muito rápido até das possibilidades do MicroStation, é realmente para atiçar a curiosidade de todos com relação às ferramentas e às possibilidades que esse software traz para o profissional da engenharia, arquitetura e construção civil. No dia 24 de novembro, nós teremos um webinar com o Carlos Nobu. Por favor, se inscrevam. Lá teremos muito mais ferramentas do MicroStation, muito mais informações para que vocês possam entender o potencial dessa ferramenta CAD. Sim, sim. Vou deixar para todos o link para vocês se inscreverem, mas se vocês podem tomar seu telefone e escanear o código QR, vocês podem chegar sozinhos à página de registro, né? Então, Rodolfo, ainda não temos nenhuma pergunta. Vou deixar aqui o código QR para as pessoas poderem escanear, né? Mas enquanto as pessoas deixam suas perguntas aqui nos comentários do LinkedIn, eu tenho umas duas, né? MicroStation tem algum limite de pontos para gerenciar as nuvens? Não, acredito que não tenha. Então Mas pode ser. E que tão fácil pode gerenciar nuvens de pontos grandes? Porque agora nós vimos exemplos muito complexos, né, de indústrias, de equipamento, de tubulações. Então, uma nuvem deste tamanho fica muito grande, né? uhum. Sim, Então, fica muito grande, mas esse formato de arquivo, o POD, ele permite, reduzir essa densidade da nuvem de pontos. Então ele deixa muito mais fácil a manipulação dentro do MicroStation. Mas, a gente pode conferir realmente esse limite de número de pontos, né. Acredito que possa ter, um limite sim, mas até hoje nos projetos que eu desenvolvi dentro do MicroStation utilizando nuvem de pontos, até hoje não me chegou nenhum projeto onde eu não consegui manipular e visualizar. Mas isso pode ser que a gente pode responder depois, que eu acredito que possa existir, claro, um limite, né, de de número de pontos que o software possa carregar. certo, mas não é um limite prático, né? Porque esses projetos são muito complexos até agora. Sim, projetos extremamente complexos E uma de outra pergunta, Rodolfo, o MicroStation também funciona como conversor de formatos de nuvens de pontos? Pode, por exemplo, convertir dos formatos de ponto .las para os formatos da Leica? não, não. Não, mas sim que pode ler, pode abrir, Pode pode ler, pode abrir. gerenciar, né? Isso. Ele vai sempre fazer uma conversão para o formato POD. É o formato que ele vai entrar. Então, qualquer outro formato que entre para dentro do MicroStation, ele será convertido para ponto .pod para que a gente utilize dentro do MicroStation. Já, o formato POD é o que permite gerenciar nuvens de pontos grandes, né? É isso, é um formato da Bentley, que trabalha, é um formato que a Bentley usa para trabalhar dentro das nossas ferramentas. Que legal. Então, Rodolfo, ainda não temos nenhuma pergunta, mas caso as pessoas tenham alguma pergunta, podem me escrever, podem me contactar comigo ou com meu colega Rodolfo. Vamos tentar responder todas as perguntas que vocês tenham.
E também gostaríamos que vocês se inscreveram no nosso webinar do 24 de novembro. Carlos vai apresentar com maior detalhe todas as ferramentas que vamos a ver. Vamos ter uma sessão cada semana. A próxima semana vamos falar acerca do terreno com Carlos. Ele vai apresentar para nós algumas características. 2 semanas vamos ter uma outra apresentação, vamos conhecer acerca da modelagem paramétrico e assim até chegar ao 24 de novembro, onde a gente pode se inscrever para conhecer um webinar muito mais longo para a gente ficar com muito maior conhecimento acerca do MicroStation. Então, pois nada, Rodolfo, agradeço muito por apresentar para nós, para compartilhar seus conhecimentos com a gente. E nada, Muito ficamos obrigado. atentos para as próximas sessões. Muito obrigado, Gabriel. Caso Nada, o eu pessoal que tenha agradeço. alguma pergunta, por favor, aqui estão nossas informações. E também, se as pessoas estiveram interessadas em provar o MicroStation, vou deixar nos comentários o link para nosso teste gratuito de 14 dias. Assim vocês podem tentar chegar Uhum. até esse limite de pontos, né? Gerenciar as suas Sim. nuvens de pontos e ver como o MicroStation as gerencia, né? Muito obrigado, Rodolfo, e vamos lá. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal, pela presença. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.